Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Evangelho segundo São Marcos, parte 1. Preparação. Capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 28. Pregação de João Batista. Igual Mateus 3, 1, 12, igual Lucas 3, 1, 9, 15, 18, igual João 1, 19 e 28. Princípio da Boa Nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: Eis que envio o meu anjo diante de ti. Ele preparará o teu caminho. Uma voz clama no deserto: Traçai o caminho do Senhor, aplanai as suas veredas. João Batista apareceu no deserto e pregava um batismo de conversão para a remissão dos pecados. E saíam para ir ter com ele toda a Judéia, toda Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João andava vestido de pelos de camelo e trazia um cinto de couro em volta dos rins, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele pôs-se a proclamar: Depois de mim vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual não sou digno de me prostrar para desatar-lhe a correia do calçado. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Parte 2. Ministério de Jesus na Galileia. Batismo e tentação de Jesus, igual Mateus 3, 13, 17, 4, 1, 11, igual Lucas 3, 21 e sequências, 4, 1, 13, igual João 1, 31, 34. Ora, naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. No momento em que Jesus saía da água, João viu os céus abertos e descer o Espírito em forma de pomba sobre ele. E ouviu-se dos céus uma voz: Tu és o meu filho muito amado, em ti ponho minha afeição. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Aí ele esteve 40 dias. Foi tentado pelo demônio e esteve em companhia dos animais selvagens, e os anjos o serviam. Vocação dos primeiros apóstolos, igual Mateus 4, 12, 22, igual Lucas 4, 14, sequência, 5, 1, 11. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia, pregava o evangelho de Deus e dizia: Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no evangelho. Passando ao longo do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles, no mesmo instante, deixaram as redes e seguiram-no. Uns poucos passos mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca consertando as redes, e chamou-os logo. Eles deixaram na barca seu pai Zebedeu com os empregados e o seguiram. Pregação e milagres em Cafarnaum, igual Lucas 4, 31, 44. Dirigiram-se para Cafarnaum, e já no dia de sábado Jesus entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ora,
Na sinagoga deles achava-se um homem possesso de um espírito imundo, que gritou: Que tens tu conosco, Jesus de Nazaré? Vieste perder-nos? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus intimou, dizendo: Cala-te, sai deste homem. O espírito imundo agitou-se violentamente e, dando um grande grito, saiu. Ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: Que é isto? Eis um ensinamento novo e feito com autoridade. Além disso, ele manda até nos espíritos imundos e lhe obedecem. A sua fama divulgou-se logo por todos os arredores da Galileia. Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e sem tardar, falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se ele, tomou-a pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou e ela pôs-se a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar, porque o conheciam. De manhã, tendo-se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto e ali se pôs em oração. Simão e os seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-no e disseram-lhe: Todos te procuram. E ele respondeu-lhes: Vamos às aldeias vizinhas para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim. Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galileia e expulsando os demônios. Cura de um leproso, igual Mateus 8, 2, 4, igual Lucas 5, 12, 16. Aproximou-se dele um leproso, suplicando-lhe de joelhos: Se queres, pode limpar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: Eu quero ser curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Jesus o despediu imediatamente com esta severa admoestação: Vê que não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita por Moisés para lhe servir de testemunho. Este homem, porém, logo que se foi, começou a propagar e divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente numa cidade. Conservava-se fora, nos lugares despovoados, e de toda parte vinham ter com ele. O paralítico, igual Mateus 9, 1, 8, igual Lucas 5, 17 e 26. Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão que não podiam encontrar lugar nem mesmo junto à porta, e ele os instruía. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não puderam apresentar-lhe por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava e por uma abertura desceram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados te são os pecados. Ora, estavam ali sentados alguns escribas que diziam uns aos outros: Como pode este homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo com seu espírito nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes: Por que pensais isto nos vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os pecados te são perdoados, ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante, ele se levantou e, tomando o leito, foi-se embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Vocação de Levi, a misericórdia e o jejum, igual Mateus 9, 9, 17,
e Lucas 5, 27, 39. Jesus saiu de novo para perto do mar e toda a multidão foi ter com ele e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no ponto da arrecadação e disse-lhe: Segue-me. E Levi, levantando-se, seguiu-o. Em seguida, pôs-se à mesa na sua casa e muitos cobradores de impostos e pecadores tomaram lugar com ele e seus discípulos. Com efeito, eram numerosos os que o seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo-o comer com as pessoas de má vida e publicanos, diziam aos seus discípulos: Ele come com os publicanos e com gente de má vida? Ouvindo-os, Jesus replicou: Os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Por isso foram lhe perguntar: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: Podem, porventura, jejuar os convidados das núpcias enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não lhes é possível jejuar. Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então jejuarão. Ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo arranca novo pedaço da veste usada e torna-se pior o rasgão. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho os arrebentará e perder-se-á juntamente com os odres. Mas para vinho novo, odres novos. Espigas debulhadas em dia de sábado. Igual Mateus 12, 1,8, igual Lucas 6, 1,5. Num dia de sábado, o Senhor caminhava pelos campos e seus discípulos, andando, começaram a colher espigas. Os fariseus observaram-lhe: Vede, por que fazem eles no sábado o que não é permitido? Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando se achou em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Ele entrou na casa de Deus, sendo Abiatar príncipe dos sacerdotes, e comeu os pães da proposição, dos quais só aos sacerdotes era permitido comer, e os deu aos seus companheiros. E dizia-lhes: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E para dizer tudo, o Filho do homem é Senhor também do sábado.